Olá, queridos amigos, vamos voltar a estudar, vamos continuar aprendendo e eu agradecendo sempre mais a presença de todos vocês, da perseverança, assiduidade nesse estudo tão importante para a compreensão da formação desse reino de Deus e a compreensão do ser humano também, acima de tudo. Quem vai nos ajudar nesse estudo de hoje é o nosso diácono José Carlos, a quem agradeço. É bom estarmos juntos. Sempre bom, né, diácono? Sempre. Diácono hoje está chique de camisa rosa. Muito bem. Tempos de alegria, né, diácono? Sim. Muito obrigada. Estamos chegando aí perto do quarto domingo da quaresma, né? Que a gente usa rosa, então a gente já vai se preparando, né, espiritualmente. Né? Tá ótimo. E a presença também da nossa professora, muito obrigada, Ieda. Eu que agradeço a amizade, o carinho de vocês. Esse encontro nosso com as páginas da Bíblia tem me ajudado muito também como pessoa a ser melhor. E como ajuda, hein? Se nós fizermos disso aí uma questão de entendimento antropológico do ser humano, da história humana, a gente só tem realmente a ganhar. Nós estamos no livro de 2 Samuel, capítulo 19. Programa anterior nós não conseguimos concluir, mas foi até oportuno, porque hoje nós vamos ver a finalização desse 19 para que a gente entenda com calma a personalidade de Davi que está se consolidando nessas histórias, né? Nós vamos fazer esse finalzinho da disputa do rei, antes de nós entrarmos no 20 e as confusões que vão se seguir a partir daí. Mas eu vou pedir um retrocesso. Diácono, você poderia resumir um pouquinho o que nós vimos no programa anterior? Então, no programa anterior, nós vimos aí aquela passagem do Jordão, o rei Davi voltando com a sua corte para reassumir o seu trono em Jerusalém e com muitas peripécias, né? Tivemos algumas figuras como o Semei, que havia amaldiçoado Davi quando ele estava fugindo de Absalão e agora ele implora o perdão do mesmo Davi, implora a clemência, a misericórdia. Nós temos também aqui a presença de Mefibaal, que por ser deficiente físico, ele não conseguiu acompanhar, e aí ele foi caluniado lá pelo servo dele, e por isso ele também pede perdão. E como ele era filho de Jônatas, grande amigo de Davi, havia um pacto entre Davi e Jônatas, então ele também é perdoado, reintegrado, né? Ele fazia parte ali da corte, ele fazia refeições junto com o rei, morava ali na corte, então ele vai ser reintegrado, porque ele ficou meio que abandonado, porque o Absalão parece que deixou ele ali meio de escanteio, né? Também a figura do Berzelai, ou Barzilai, dependendo da tradução, né? Que é um idoso, uma pessoa sábia, representando aqui os sábios de Israel. Ele prefere ficar em Israel do que acompanhar a corte, e ele designa seu filho Camaã para seguir e participar ali do ambiente da corte que estava sendo reconstruída pelo rei Davi. Então nós chegamos hoje nesse no desfecho, né, desse capítulo, em que começa a ser desenhada esse grito, podemos dizer assim, de divisão entre o reino do norte e o reino do sul, e nós vamos presenciar então nesse finalzinho essa disputa que há entre o reino do norte e o reino do sul, entre Israel e Judá, pelo próprio rei Davi. Ok. Então, quem estiver com a Bíblia, vamos acompanhar, vou fazer a leitura desse trechozinho final do capítulo 19, que é do versículo 41 até o 44. O rei prosseguiu em direção a Gilgal e Camaã foi com ele, assim como todo o povo de Judá. Fizeram passar o rei e também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram:
Porque os nossos irmãos, os homens de Judá, se apossaram de ti, fizeram passar o Jordão ao rei, a sua família e a todos os homens de Davi com ele? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: é porque o rei é mais aparentado comigo. Por que te irritas com isso? Comemos nós às expensas do rei? Ou nos trouxe ele alguma coisa? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá: eu tenho 10 partes sobre o rei, e mesmo sobre Davi tenho mais direitos que tu. Por que me desprezastes? E não fui eu o primeiro a promover a volta do meu rei? Mas as palavras dos reis de Judá foram mais ofensivas do que as dos homens de Israel. Para quem já está com os nervos à flor da pele, até um carinho pode parecer uma afronta. Não é, Ieda? É verdade. Então aqui ele vai, esse finalzinho do capítulo 19, ele vai encerrar, então, completar esse tema da volta, né? E vai preparar para novas revoltas que vai haver, principalmente as revoltas internas, entre os reinos do norte e do sul. Então aqui nós vemos aqui uma rixa. O que acontece? Davi queria ser recebido, ele não queria voltar, mas ele queria ser recebido. E então todo o povo de Judá vai ao encontro, que o texto diz, todo o povo de Judá vai ao encontro do rei, né, para levar ele até Jerusalém. O povo de Israel, só a metade vai. E aí eles começam, o rei pertence a nós, o povo de Judá, porque é nosso parente, né? E o povo de Israel, não, porque nós também temos parte com o rei. E aí eles começaram, mas aqui o texto termina afirmando o quê? Que as palavras dos homens de Judá foram mais ofensivas do que as dos homens de Israel. Isso vai ser motivo para a nova revolta que vai surgir aí. Né? Porque eles ofenderam Israel, os de Judá ofenderam, então vai ter alguém de Israel que vai tentar de novo usurpar o poder, mas não vai dar certo, né? Mas então ele quer mostrar o que nesse trechinho final, né? Que as velhas rixas entre a tribo do norte e do sul continua o povo dividido, não está unido ainda. Por mais que Davi perdoe, por mais que Davi releve, por mais que Davi tenta a reconciliação, ainda existe a divisão entre eles. Mostra também aí que Davi não conseguiu unificar todo o povo. Então sempre existiu uma rixa entre os irmãos, que são irmãos, né? E aí até o rei é objeto de discórdia entre eles. Até o rei. Um diz que o rei é mais deles do que da outra tribo. Então eles vão começar a brigar por causa do rei também. E aí, então nós podemos ver o capítulo 20, que vai surgir uma nova revolta por causa dessa discussão. Muito bem. Versículo 1, nós vamos ler só o comecinho até o versículo 3. Ora, havia ali, por acaso, um vagabundo chamado Seba, filho de Bocri, Benjamanita. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé, cada qual para suas tendas, ó Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram com Seba, filho de Bocri, mas os homens de Judá ficaram junto do seu rei, do Jordão até Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinham deixado para guardar o palácio e as pôs em confinamento, provendo-lhes a manutenção, sem jamais delas se aproximar. E elas ficaram segregadas até o dia em que morreram, como viúvas de um vivo. Vai ficando meio tensa a situação, as coisas estranhas vão acontecendo. Por um lado, nós temos esse grito de revolta do Seba, né? Porque houve lá aquele incidente anterior, né, do capítulo 19, em que os de Judá, eles foram mais ofensivos. Então, eles trocaram, os de Judá argumentavam parentesco. Não, ele é dos nossos, ele é da nossa tribo. Mas os do norte argumentavam, nós
Nós somos 10 tribos aqui no norte, e vocês são apenas 2 aí no sul, Judá e Benjamim, né? Então, numericamente, nós somos muito mais. E os do sul foram, então, assim, mais ofensivos, o que acabou gerando essa revolta, esse grito de revolta aí desse Seba, ou desse Seba, melhor dizendo, que ele era um agitador, dá para entender, um vagabundo, daqueles que não fazem nada, que gostam só de agitar. Ele era um agitador. E ele consegue, né, o objetivo, agitar e causar, então, aumentar, né? Porque ainda não consolida essa divisão. A divisão só vai se consolidar lá na frente com o filho de Salomão, que é o Roboão, aí vai haver a ruptura. Mas aqui já estão, então, essas raízes da divisão que começam ainda no reinado de Davi, persistem com Salomão e vão se consolidar, essa divisão, só lá no reinado de Roboão, que é o neto do rei Davi, filho de Salomão. E aí nós temos no finalzinho aí também esse episódio da segregação das concubinas, né? Então por que Davi ele segrega? Porque elas estão assim como que contaminadas, porque quando Absalão invadiu, para mostrar o poder dele, que ele era o novo rei, ele possuiu todas elas. Então elas ficam como que contaminadas, amaldiçoadas pelo estuprador aí, no caso, que é o Absalão, e é por esse motivo elas são condenadas. Que elas são aí segregadas, né? Porque elas já viviam lá. Elas estão trancadas para cuidar. Continuam lá, mas ele não tem mais nada com elas. Não tem mais nada. Elas ficam segregadas. Tem o sustento, tem tudo que... Foi imposto uma pena para elas. Tudo, né? Que as mulheres que pertenciam ao harém do rei tinham, menos a presença do rei. Mas as outras coisas, o sustento delas tinha, mas elas daí não podiam se relacionar ali com mais ninguém, né? Somente seria Davi, mas como ela está contaminada pelo Absalão, então ele tomou essa atitude. Vamos em frente, versículo 4. O rei disse a Amasa: convoca-me os homens de Judá nos 3 dias, e quanto a ti, permanece aqui. Partiu Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do limite que lhe fora estabelecido. Então Davi disse a Abisaí: Seba, filho de Bocrim, é de hoje em diante mais perigoso para nós do que Absalão. Toma, pois, os servos do teu senhor e parte em sua perseguição. Caso contrário, ele poderia avançar nas cidades fortificadas e escapar da nossa vista. Atrás dele saíram os homens de Joabe, os sereteus, os feleteus e todos os homens valentes. Eles deixaram Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bocri. Estavam perto da grande pedra que se acha em Gabaon, quando apareceu Amasa à frente deles. Ora, Joabe trajava sua roupa militar, com o cinto de que pendia a espada na bainha, a qual saiu e caiu. Joabe perguntou a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita segurou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada que Joabe tinha na mão, e este lhe cravou no abdômen, derramando-se-lhe as entranhas no chão. Não foi preciso dar-lhe um segundo golpe, e Amasa morreu. Joabe e seu irmão Abisaí partiram em seguida, perseguindo Seba, filho de Bocri. Um dos moços de Joabe, parando perto de Amasa, disse: quem é amigo de Joabe e é por Davi, siga a Joabe. Amasa jazia ali no chão do caminho, numa poça de sangue. Vendo que todos paravam, aquele moço tirou Amasa do caminho e o pôs no campo e cobriu-lhe o corpo com um manto, porque ele observou que todos os que passavam perto dele se detinham. Depois que Amasa foi afastado para fora do caminho, todos iam passando sem parar, seguindo Joabe na perseguição de Seba, filho de Bocri. Esse crime aí, ele foi provocado
ou ele foi acidental? Me parece que foi uma coisa meio armada, não foi não? Veja bem, né? Mais uma vez aí as intrigas palacianas. O Amasa, ele estava na preferência do rei Davi, né? Uhum. E o rei Davi pediu que ele tomasse essa providência aí em relação a Seba, que reunisse os homens de Israel e tudo mais, mas o Amasa parece que, não sei se era meio inexperiente, ou a dificuldade, ou ele era meio procrastinador, e aí ele não cumpriu o prazo, ele não era daqueles de cumprir prazo, o Amasa. Então, nesse ínterim, já o Joabe saiu, né? E depois eles vão se encontrar lá na frente, lá na perseguição, junto a essa grande pedra, e o nosso amigo Joabe, ele sabendo que não estava lá muito na preferência do rei, sabendo que o rei tinha preferência pelo Amasa, aí ele parece que usa um pequeno artifício, mas intencionalmente, isso é intencional sim, ele quer eliminar o concorrente ao cargo dele, porque ele é o grande general, né, o chefe do Estado-Maior, né? E aí o Amasa, que está sendo preferido pelo rei, aparece e ele fala, é agora. Então ele usa aí um estratagema, uma falsidade, deixa cair a espada, pega com a outra mão, faz de conta, né, que vai beijar o irmão. Como vai, meu irmão? Segura a barba do Amasa, e aí segurando a barba ele usa também, né, como forma de chave para imobilizar o Amasa e perfura o abdômen, né? E aí fica as entranhas, né, saem, né, ali para fora e ele fica ali perecendo. Mas nesse ínterim eles continuam a perseguição ao Seba, no que eles vão ter sucesso, e um dos homens vai dizer, quem for por Joabe e por Davi, claro, eles não vão tirar o rei, então vocês são amigos do rei, são amigos de Joabe, vamos continuar a perseguição. Aí só cobre o cadáver ali com um pano, né? E consegue, e vão dar... desviar a atenção de quem passava, né? Para ele não atrapalhar, porque senão o Amasa atrapalha a marcha dos soldados, né? Então coloca ele ali para um canto, para um posterior sepultamento, mas eles vão continuar ali a missão. E tem essa intencionalidade também no soldado, né? E certamente a tropa era a favor do antigo, do Joabe. Ele não estava lá muito interessado que o Amasa assumisse o comando. Então um deles já grita, não, quem for, estiver com Davi, para não cair na desgraça com o rei. E com Joabe, que é o nosso grande líder, vamos segui-lo. Então todo mundo seguiu, eles queriam mesmo, era o Joabe. E Joabe tem sucesso. Joabe era perigoso, né? Era perigoso. Ele estava do lado de Davi, mas defendendo seus próprios interesses aqui. Então a gente percebe aqui... por trás, então, dessa rixa, né, dessa divisão que existia em Israel e Judá, todas essas artimanhas do poder mesmo. Vendo aqui Joabe não querendo perder o seu cargo de general do exército de Davi, né? Mas é interessante porque começa essa revolta de Seba, ele se declara mesmo contra Davi. Ele se revolta contra o rei e chama todo o povo de Israel para seguir ele, todo o povo, por conta daquele, o rei é meu, o rei é de Israel, o rei é de Judá, né? Judá ofende mais a tribo de Israel, as tribos de Israel. Então, aí ele continua aqui, fala, não, então não temos parte com Davi. Já que é desse jeito, já que ele pertence ao povo de Judá, então nós não temos. Quem que estiver contra Davi, me siga. E o povo de Israel foi atrás de Seba. E aí, então, nós vimos aí, então, esse acontecimento do assassinato do Amasa. É incrível que essa estratégia de Joabe, porque ele é perigoso, de matar o pretendente ao cargo, o general do exército de Davi, ele está tentando salvar a pele dele mesmo. Mas ao mesmo tempo, né, grita, né? Quem é amigo de Joabe é amigo de Davi. Mantém a lealdade a Davi. Mantém a lealdade, apesar de ele fazer sempre o que ele quer. Mantém a lealdade a Davi. Muito bem, vamos finalizar esse capítulo. A partir do versículo 14, vai dizer: Seba atravessou todas as tribos de Israel até chegar a Abel-Bet-Maaca,
Eles se reuniram e foram também após ele. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram junto à cidade um terrapleno que chegava até o muro, e todo o exército que estava com Joabe se esforçava por derrubar a muralha, solapando-a. Então uma mulher sensata gritou de dentro da cidade: ouvi, escutai, dizei a Joabe: aproxima-te, pois quero falar contigo. Ele se aproximou e a mulher perguntou: és tu Joabe? Ele respondeu: sim, sou eu. Ela lhe disse: escuta a palavra da tua serva. Ele respondeu: escuto. Então ela disse: antigamente era assim que se dizia: faça-se uma consulta a Abel e dessa maneira o assunto está encerrado. Quanto a mim, eu sou formada de homens de Israel íntegros e leais, ao passo que tu pretendes derrubar uma cidade, metrópole em Israel. Por que queres acabar com a herança de Yahvé? Respondeu Joabe: longe de mim querer destruir ou arruinar. Não é isso que se trata. Mas um homem da montanha de Efraim, chamado Seba, filho de Bocre, se revoltou contra o rei Davi. Basta que o entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade. A mulher disse a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele por cima da muralha. A mulher afrontou todo o povo apenas com a sua sabedoria, e degolaram Seba, filho de Bocre, e jogaram a cabeça a Joabe. Então ele mandou soar a trombeta e se afastaram da cidade, e cada um foi para sua tenda. Joabe, porém, voltou para Jerusalém, para junto do rei. Os ardis que só numa guerra a gente pode entender o coração humano, né? E é interessante a sabedoria da mulher, então, porque as tropas de Joabe iriam arrasar, né, aquela cidade, por conta da revolta causada por esse cidadão aí, o agitador, o Seba. Mas aparece, né, é interessante, Deus suscita uma mulher sábia, e ela, além de sábia, é corajosa. Ela enfrenta... E ela fala em nome da cidade. Fala em nome da cidade. Ela tem uma grande liderança, uma mulher... É coisa difícil naquele tempo, né? Mas uma mulher de uma grande liderança, então ela consegue conscientizar a cidade toda do perigo e convencer todos os cidadãos daquele lugar a capturarem o Seba, degolarem o Seba e jogarem. Já que o problema é ele, vamos cabeça, resolver. Né? Vamos entregar ele para salvar a cidade. Complementa aí, Edu. Não, mas é isso aí mesmo. Você que é mulher, fala um pouco dessa mulher corajosa e sábia. A mulher é perspicaz, né? Ela percebeu que a cidade estava cercada pelo exército de Joabe, de Davi, que eles estavam perseguindo Seba, e Seba estava realmente nessa cidade, que é fronteira entre Israel e Judá. E aí, então, ela, percebendo que não ia ter jeito, que a cidade ia ser tomada, entrega o que eles estavam querendo, que era a cabeça de Seba mesmo, que eles estavam perseguindo para acabar com ele, né, que tinha se revoltado contra Davi. Ok, então, e para finalizar o capítulo 20, vamos ler esse finalzinho, versículo 23. Joabe comandava todo o exército de Israel, Banaías, filho de Joiada, comandava os Cereteus e os Feleteus. Adorã era chefe de Corveia, Josafá, filho de Ailude, era o arauto. Siva era secretário, Sadoc e Abiatar eram sacerdotes. Além desses, também Ira, o Jairita, era sacerdote de Davi. Bom, com esse histórico é superada essa crise, então, toda a crise que Davi vai se estabelecer como rei. Então, encerra a nossa história aqui do 2º Samuel. Continuaremos depois no livro de 1º Reis, a história dessa sucessão de Davi. Vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. Ok, nós voltamos. Encerramos então aquela história toda, né, escrita e conduzida por 2º Samuel,
Vamos entrar agora em alguns apêndices que vai finalizar e fechar completamente esse livro de 2 Samuel. Nesses apêndices nós vamos ter os capítulos 21, 22, 23 e 24. Encerraremos o 2 Samuel com esses 4 apêndices. Vamos nos apegar agora ao apêndice do capítulo que está escrito no capítulo 21, né, que vai tratar dessa grande fome e execução então dos descendentes de Saul. Vai dizer, o versículo 1. Vou ler com bastante calma, porque eu estou meio atropelando os nomes. No tempo de Davi, houve uma fome que durou 3 anos consecutivos. Davi consultou Yahvé e Yahvé disse: há sangue em Saul e na sua família, porque ele levou à morte os Gabaonitas. O rei convocou os Gabaonitas e lhes contou isso. Esses Gabaonitas não eram israelitas, eram um resto dos amorreus com os quais os israelitas se tinham comprometido por juramento. Saul, porém, havia procurado feri-los no seu zelo pelos israelitas e por Judá. Por isso Davi disse aos Gabaonitas: que posso fazer por vós e como reparar o que sofrestes para que abençoeis a herança de Yahvé? Os Gabaonitas lhe responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Nem se trata para nós de um homem que deve ser morto em Israel. Disse Davi: o que dissestes, eu vô-lo farei. Então, o que disserdes, eu vô-lo farei. Então, eles disseram ao rei: aquele homem exterminou a nossa gente e projetou destruir-nos para que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus filhos e nós os desmembraremos perante Yahvé em Gabaá de Saul, o eleito de Yahvé. E o rei respondeu: eu os entregarei. O rei poupou, no entanto, a Mefibaal, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento por Yahvé que unia Davi e Jonatas, filho de Saul. O rei tomou os 2 filhos que Resfa, filha de Aias, tinha dado a Saul, a saber, Armone e Meribaal, e os 5 filhos de Micol, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Berzelai, de Meola, e entregou-os nas mãos dos Gabaonitas, e estes os desmembraram na montanha, na presença de Yahvé. Os 7 morreram juntos. Foram executados no começo dos primeiros dias da colheita, no começo da colheita da cevada. Resfa, filha de Aias, tomou um pano de saco e o estendeu sobre o rochedo, desde o início da colheita da cevada até o dia em que a chuva caiu do céu sobre eles, e ela não deixou descerem sobre eles as aves do céu durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. Informaram a Davi sobre o que fizeram Resfa, filha de Aias, a concubina de Saul. Então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos notáveis de Jabes de Galaade, que os tinha levado da praça de Betzã, onde os filisteus os haviam enforcado, quando os filisteus venceram Saul em Gelboé. Davi tirou dali os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas, e os juntou aos dos que tinham sido executados. Então sepultaram os ossos de Saul e os do filho de Jonatas na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Cis, pai de Saul. Tudo o que o rei tinha ordenado foi cumprido, e então Deus se compadeceu da terra. Apenas aqui eu chamaria tirania dos vencedores. É o nome desse capítulo. Então, tem uma questão aqui. Será que é justiça ou é uma vingança? Então, me soa como alguma coisa muito... Mas é também algo cultural. Por Sim. quê? Porque o direito, naquele tempo, eles acreditavam que os descendentes eram responsáveis pelos pecados, crimes e erros lá dos seus pais.
né? E esses Gabaonitas, eles eram ali uma terra, eles eram cananeus que conviviam e que havia sido feito também um juramento, né, bem anterior, de que eles poderiam conviver junto com o povo de Israel, que eles poderiam viver ali, eles teriam direito. Mas no tempo de Saul, Saul queria fazer um extermínio, queria eliminá-los, né? E de fato Saul eliminou a vários, né? E então eles desejavam que o sangue daqueles que foram vítimas desse desejo de genocídio por parte de Saul fosse então agora vingado. Por quê? Porque Davi, ele deu essa oportunidade. Davi, nesse tempo em que está acontecendo aqueles 3 anos de seca, ele chega lá, né, e querendo a unidade, né, a unidade dentro do reino, ele vai dialogar com esses Gabaonitas lá em Gabaon e pergunta: o que vocês querem? O que vocês querem que eu faça? Recursos, dinheiro, melhorias? Eles: não, nós queremos justiça pelos nossos que foram injustiçados, que foram dizimados, né, foram vítimas de genocídio por parte de Saul. E aí eles fazem um pedido assim, que é muito difícil para Davi, porque Davi havia feito lá um juramento a Jonatas que ele iria honrar a memória, né, dos descendentes. E aí ele vai cumprir isso em parte quando ele vai respeitar a memória de Jonatas. Ele vai preservar Mefibaal, que era filho de Jonatas, mas aí ele vai pegar alguns descendentes de Saul e vai entregar para que eles sejam então sacrificados, desmembrados, né? Mortos por desmembramento por esses Gabaonitas. E aí então isso acontece, né? Aí uma das descendentes, a Resfa, eles são mortos e são deixados para serem devorados, né? Pelas feras, pelos abutres, pelos urubus, né? Que são aqui as aves do céu. Eles são deixados lá, mas a Resfa, ela vai lá e ela espanta as feras. Ela cobre com um pano, cobre com um pano e espanta esses bichos e tudo mais. E posteriormente, então, Davi vai considera eles um sepultamento digno, né? E vai pedir também os ossos de Saul, de Jonatas, e juntamente com os ossos de Saul e Jonatas, ele traz também esses outros que foram mortos para terem um sepultamento digno nas terras de Benjamim, que fica no sul. E aqui ainda fala que interessante é que esse pano que Resfa coloca sobre eles, um pano de saco, na verdade era a vestimenta que eles usavam em momentos de luto. Então é uma forma dela, além de apresentar o seu luto, ela ainda proteger os contra restos, as aves de rapina que vinham para devorar os cadáveres, né? Então é para proteger. Também, né? É interessante esse comecinho aqui do 21, que ele fala da fome, né? No tempo de Davi houve uma fome que durou 3 anos consecutivos. Então, diante dessa calamidade, 3 anos sem chover, período de fome, Davi então vai consultar Yahvé. Mas o que será que está acontecendo? Por que Yahvé está nos castigando? Né? Não está mandando chuva? Então, me fez lembrar muito assim, eu dei catequese um tempo, e aí, na catequese de adulto, um deles falou assim: olha, quando alguma coisa de ruim acontece comigo, eu já pergunto o que eu devo fazer para as coisas melhorarem. Diz que ele consulta Deus também, fala: já fala que eu já vou fazer. Aonde que eu estou errando, para ver o que eu preciso melhorar. Então aqui parece que ele consulta, né? Yahvé, ele fala: olha, há sangue em Saul e na sua família. Então existe a vingança do sangue aqui, parece que está clamando por vingança. Que é chamado de Goel, né? Segundo, existe a lei, lá no Levítico, dizendo que sobre a vingança de sangue. Então, também existe, parece aqui, um pretexto por trás disso aqui. Porque, na verdade, ele vai eliminar
os descendentes de Saul, que também eram contra ele, contra o seu rei. Então ele aproveita essa situação e elimina. E a gente percebe também que faziam-se os sacrifícios humanos aqui. Porque parece que há uma oferenda aqui para Yahvé. Sim. Parece que Deus até se compraz com a morte das pessoas. Então, naquela época, no contexto da época, realmente, eles faziam sacrifícios humanos. Tanto que é oferecido aqui os 7 filhos, 7 descendentes de Saul. Né? E aí, eles só vão ser tirados desse local de oferenda, desse altar que foi oferecido, os corpos, que foram esquartejados os corpos, quando só vão ser retirados do lugar quando houver a chuva. Porque com a chuva significa o quê? Que Yahvé, a ira de Yahvé foi apaziguada. Então, ele aceitou a oferenda. Então, a gente percebe aqui, então, que naquela época, aos poucos, o povo da Bíblia vai entendendo que Deus não se agrada com sacrifícios humanos. Não é? Nossa, mas até lá acho que matou muita gente, hein? Até lá já morreu muita gente, é verdade. Meu Deus do céu. Então, mas sigamos... Mas lembrando que Gabaon, eles não eram ali do povo de Deus, eles conviviam, né? E aí, assim, outra coisa importante da gente colocar é que a Bíblia, né, essa revelação de Deus, acontece, a palavra de Deus em palavras humanas, em gestos humanos, né? Então, às vezes a gente pode falar, mas será que Deus queria sangue, né? Então, esse daí são desejos humanos e que são aí atribuídos a Deus. E tem também por trás toda essa questão, né, que Ieda colocou sobre o que está por trás, qual a intenção, por que Davi fez isso, né? Uhum. Ele queria unidade e também queria eliminar possíveis inimigos, e os descendentes de Saul, eles acreditavam ter direito à realeza, pelo direito de sucessão. Então tem todas essas coisas aí por trás das palavras. Uhum. Então é importante a gente ressaltar que do capítulo 21 até o 24 é interrompida a história da sucessão Sim. de Davi, Uhum. né? Como você falou no outro bloco. Então há esse trecho do 21 até o 24, quando se encerra o livro de 2 Samuel, ele tem um acréscimo, né, que foi feito posteriormente, depois que já estava pronto o livro. Né? Então, ele vai irromper essa sucessão de Davi, essas brigas, essas intrigas, e vai dar continuidade no livro de 1 Reis, capítulo 1 e 2, que vai continuar ainda a briga pelo trono, porém, quem vai ser o sucessor de Davi vai ser Salomão. Mas a gente pode aí se deliciar com essas passagens dos últimos capítulos desse acréscimo que teve aqui, né, no livro de 2 Samuel. Portanto, vamos ao versículo 15 desse capítulo 21. Houve ainda uma guerra dos filisteus contra Israel. Davi desceu com seus servos. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Isbi, filho de Nobe, era um dos descendentes de Rafa. O peso da sua lança era de 300 siclos de bronze e cingia uma espada nova. Ele pretendia matar Davi. Porém, Abisaí, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi, atingiu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi imploraram, dizendo-lhe: Nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, recomeçou em Gobe a guerra com os filisteus. Foi então que Sobocai de Uza matou Saf, descendente de Rafa. A guerra continuou ainda em Gobe com os filisteus, e Elcanã, filho de Iari, de Belém, matou Golias de Gate. A madeira de sua lança era como cilindro de tecedeira. Houve ainda outra refrega em Gate, e havia lá um campeão, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos no total. Também ele descendia de Rafa.
Como estivesse desafiando Israel, Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o abateu. Os 4 eram descendentes de Rafengate e sucumbiram pelas mãos de Davi e dos seus servos. Ai, meu Deus, eu ia dizer uma coisa, mas vou me poupar a respeito de dedos a mais e dedos a menos. A gente sempre vê um problema. O que foi, diácono? Você está me olhando assim tão indiferente ao que eu estou dizendo. O que você tem a me dizer desses... Não, o que eu achei interessante é a presença de um novo Golias. Sim. Porque Davi havia vencido Golias, que era também um gigante dos filisteus, né? E agora aqui aparece esses gigantões, né, dos filisteus. E aí, no caso desse, Golias é vencido por esse senhor aí chamado Elcanã. Então, isso denota aí que os filisteus eram pessoas de alta estatura, né? E tem grande porte. Um outro aí semelhante de Golias, com o mesmo nome, um homônimo, em que o Elcanã é que vai vencer. Então, particularidades, né, desse apêndice. Muito bem. Entremos no capítulo 22. Davi dedicou a Yahvé as palavras deste cântico quando Yahvé o livrou de todos os seus inimigos da mão de Saul. Ele disse: Yahvé é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, nele me abrigo. Meu escudo, minha arma de salvação, minha fortaleza, meu refúgio, meu salvador. Tu me salvas da violência. Louvado seja Deus, quando invoco Yahvé, sou salvo dos meus inimigos. Os laços da morte me cercavam, as torrentes de Belial me apavoravam, os laços do Sheol me estreitavam, as ciladas da morte diante de mim. Na minha angústia, invoquei Yahvé. Ao meu Deus lancei meu grito, ele escutou do seu templo a minha voz e o meu clamor chegou ao seu ouvido. E a terra treme e vacila, os fundamentos do céu estremecem, pela sua ira eles oscilam. Fumo se eleva de suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Delas saíam brasas inflamadas. Ele inclina o céu e desce numa nuvem escura debaixo dos seus pés. Cavalga um querubim e alça voo, planou sobre as asas do vento. Ele estabelece treva ao redor de si como uma tenda, o crivo das águas, nuvem sobre nuvem, um fulgor diante dele, brasas de fogo ardiam. Nos céus Yahvé troveja, o Altíssimo faz ouvir a sua voz, lança flechas e as dispersa, um clarão e as desvia. Os fundos marinhos aparecem, os fundamentos do mundo se descobrem ao estrondo de Yahvé, pelo hálito que exalam suas narinas. Do alto ele manda-me tomar, ele me retira das grandes águas, ele me livra de meu inimigo poderoso, de meu adversário mais forte do que eu. Eles me esperavam no dia da minha desgraça, mas Yahvé foi para mim um apoio. Saindo para me pôr ao largo, ele me libertará, pois se comprazeu em mim. Yahvé me devolverá segundo minha justiça, me retribuirá segundo a pureza de minhas mãos, pois eu guardei os caminhos de Yahvé e não fiz o mal, afastando-me de meu Deus. Vou parar por aqui, porque a gente continua ainda. É um belíssimo poema de Davi, que vai finalizar ali no versículo 51. E termina o versículo 51, ele dizendo, ele engrandece, ele Deus. Ele engrandece as vitórias do seu rei e age com fidelidade para com seu ungido, para com Davi e sua descendência, para sempre. Muito bem, aqui nós temos uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V, apesar que aquele tempo não tinha, né? Mas é a reprodução do Salmo 18, né? Do livro dos Salmos, assim, com algumas variações. Ele é atribuído, né? A atribuição a Davi não é figura. Tudo indica que é de Davi mesmo, né? Da autoria de Davi mesmo, assim com algumas outras contribuições, né? E
esse salmo, ele é assim dividido em 3 partes. A primeira parte do salmo tem uma construção assim clara. Depois de uma invocação cumulativa, ele descreve o perigo mortal em que se encontrava, próprios da vida, né, do rei Davi. Descreve a teofania, né, a manifestação do Senhor e a libertação. Em seguida, reflete sobre o motivo dessa libertação e enuncia um princípio geral sobre a conduta de Deus. E aí vem na segunda parte, que vai repetir várias vezes, não é, esse tema, e o final ele se liga ao começo na invocação, enquanto repete esse tema, né, da ação de Deus, ali do sofrimento, da tribulação e da libertação que Deus vai fazer na sua vida, né? Então ele tem essa horizontalidade no sofrimento, na provação, e essa verticalidade na ação de Deus que vem libertar, né, o seu protegido. Uhum. Então a gente percebe assim que trata-se assim, de uma celebração da vitória, né? É um hino de louvor, de agradecimento por tudo que Deus, pela proteção de Javé, por ele ter comemora a vitória sobre os inimigos. Então liberta o povo dos seus inimigos. Então é uma louvação, um agradecimento, é uma oração, né, que atribuída a Davi aqui pela proteção divina. E aqui fala sobre, retoma aqui uma das atribuições da função da autoridade, da função do rei. Qual que é a função do rei? A função do rei é defender o povo, seu povo, contra os inimigos. E isso Davi celebra aqui nesse salmo, porque de todos os perigos Deus o livrou. O livrou da morte, ele foi perseguido por Saul, né? Até Saul queria a morte, ele foi perseguido pelo filho dele. E então Davi ele tem muito a agradecer e a louvar a Deus por ter protegido ele, por ter vencido os filisteus também. Aqui nesse apêndice fala de mais uma vitória, mesmo ele na velhice, né, que lá no capítulo 21 ele fala assim, olha, ele foi combater com o exército dele, foi à frente, mas ele estava cansado já. Então Davi ele agradece, é um coração agradecido a Deus por tudo que Deus realizou na vida dele. Uhum. A gente costuma dizer que é pela boca que se vê a grandeza de um coração, né? E Davi tem essa sensibilidade, essa facilidade de traduzir um amor em trovas e versos e sensibilizar as pessoas através daquilo que ele coloca, que ele denota sempre um profundo respeito, um profundo amor e gratidão eterna ao Senhor. Então, penso eu que as bobagens que Davi fez no tempo de suas glórias acabam sendo perdoadas e relevadas pelo grande amor e determinação que ele tem de se entregar a Deus como seu Senhor, né? Então, penso que isso aí seja um grande dom de Davi, né? Sim, esse salmo, nós podemos dizer assim que é a ação de graças, né? Uhum. Ele bendiz a Deus por toda a ação de Deus, né, na sua vida, o livrando de todos esses perigos, né? E nós também podemos, junto com Davi, rezar, porque nós também, né, temos todas essas provações, tribulações, tentações na nossa vida, mas se nós, apesar dos nossos pecados, como Davi era um grande pecador, né? Mas apesar dos nossos pecados, nós perseverarmos no seguimento a Jesus, e exemplo de Davi, buscarmos o perdão e a misericórdia de Deus e o arrependimento, porque Davi se arrependia das coisas que ele aprontava, né? Nós também, a exemplo de Davi, ao final poderemos também cantar ação de graças. Muito bem, encerramos assim mais um programa, quase chegando ao final desse livro de 2 Samuel. Conto com você com o último programa. O próximo programa será, então, a finalização desse 2º livro de Samuel. Agradeço a todos vocês que aqui se mantiveram, aos nossos mestres que nos conduziram, e dizer que aguardamos, e até lá, no nosso próximo programa. Portanto, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.